pessoal, estamos em mais um podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa dessa vez. E hoje vamos comentar a respeito de uma obra muito interessante. É um testamento literário, né? Os autores que a Rafus costuma publicar fazem parte de, não sei exatamente se poderia dizer um cenáculo de um grupo ou de uma comunidade, são palavras muito fortes para esse agrupamento de autores que tem uma espécie de afinidade eletiva, de solidariedade conceitual, e que se reúnem à distância, um no Japão, um na Dinamarca, um na Inglaterra, um no interior dos Estados Unidos, e através de editoras idem, né, espalhadas pelo mundo, com edições limitadas e de, às vezes, em geral, de difícil acesso, mas muito, muito bonitas. O Ron Weigel, que é o autor de hoje, ele escreveu King Satyr, é a última obra dele. Ele veio a falecer em 2020. Não sei direito as causas, não é informado, né? O livro ele tem uma introdução da esposa, né, do Weigel, e a Fran, e é muito bonita, aliás, a introdução. E ela lembra isso, de certa forma, né? Então, quando você está diante, por exemplo, da morte de um autor como, de uma autora, no caso, como a Avalon Brantley, você percebe, jovem, né? Bem mais jovem que o Ron, ela morreu com 30 anos, você percebe a fragilidade de tudo isso, né? E são autores que, isso que é o mais triste, eles dificilmente vão ter algum tipo de reconhecimento futuro, né? Porque, de certa forma, a academia e a crítica sofreram nas últimas décadas, né, por conta de vários fatores, um processo de domesticação, né, à exceção de algumas editoras, em geral independentes, que, digamos assim, perseveram no lançamento, às vezes assim, no trabalho que isso dá, na luta, né, para lançar autores menos conhecidos, autores que não fazem parte do cânon do Ocidente, digamos assim, dessa lista de nomes, datas e obras, né, que compõem o almanaque dos críticos de YouTube, dos críticos de jornal, em geral, claro, existem exceções, óbvio. Esses autores correm o risco de não serem lidos, não serem conhecidos, serem reconhecidos pelas suas polêmicas, pelas suas vidas excessivas, e nisso cabe desde um William S. Burroughs, a um Pasolini, a um Mishima, e os autores que a Rafus costuma publicar, não só a Rafus, né? A Monte Abraxas, a Zagava, a Egeus, a Swan River, etc. Essa fraternidade de editores pelo mundo. O Ron Weigel é exatamente um desses autores. Ele publicou por todas essas editoras, inclusive, e a Sarob, né, do Robert Morgan, na França. Inclusive, o primeiro texto que eu li dele foi justamente The Chapel of Infernal Devotion, um nome genial, né? Que é um conto absolutamente brilhante, que saiu em um livro lendário hoje, que é uma homenagem um tríptico, né? 3 autores diferentes da Sarob Press, em homenagem ao Arthur Machen, chamado Romances of the White Day, com Mark Valentine, John Howard, também excelentes contos, e o melhor de todos, que era o do Ron Weigel. Depois eu não tive muito contato, é um autor mais difícil de ter contato, né? Alguns livros dele se tornaram lendários, como esse, Romance of White Day, um outro da Sarob também, que é uma editora, inclusive o King Satyr é da Sarob, é uma editora que publicou muita coisa e tinha muita amizade com a família Weigel, né? O Robert Morgan, o editor. E eles publicaram também os Summonings, com capa de aquele pintor Caruso, né? Acho que é Oscar Caruso, uma coisa assim, argentino. E esse livro é lendário, é dificílimo de encontrar, enfim. Esse é o Ron Weigel. E do que é King Satyr e a obra do Ron Weigel em geral? Ele é um autor que trabalha, digamos assim, num intervalo, num interlúdio entre gêneros. É muito difícil definir exatamente. Tem alguns momentos do King Satyr, por exemplo, que são pura sátira. Um sátiro fazendo uma sátira, né? E brilhante nesse papel.
existem momentos de terror bem eficazes. Tem um determinado momento digamos assim, em que um personagem roga uma praga em outro, através de processos místicos, né? Evidentemente processos assim de alta magia ou de magia negra, enfim, que é assustador realmente. É muito bem construído e lembra bastante até M.R. James nos melhores momentos. Mas, se eu fosse definir o que brilha... existe um elemento investigativo. Não é derivado, o próprio Weigel, ele era fascinado por Sherlock Holmes. Ele escreveu várias histórias adicionais ao cânone sherlockiano, algumas publicadas inclusive pela Zagava, numa edição lindíssima, né? Acho que ele já limitada, já esgotada. E ele então tem um aspecto também investigativo muito bom, aliás, né? Tem uma investigação do protagonista em torno de alguns, porque eu já vou falar um pouco mais sobre essa investigação em si. O protagonista é o Sirius, né? Mas se eu fosse definir o gênero ou o tipo de narrativa que o Ron Weigel se vincula, eu diria que seria a narrativa iniciática. A narrativa iniciática é um tipo de narrativa muito específico, que tem uma tradição longa. Na verdade, pelo menos desde Chaucer, várias narrativas medievais têm um aspecto iniciático, como o próprio Cavaleiro Verde, e as narrativas de Chaucer, principalmente. Tem esse cara, o próprio Weigel reconhece isso dentro da própria narrativa, comentando Chaucer, né? E no século XX, obras como uma parte, pelo menos, da obra do próprio Meyrink, né, Gustav Meyrink, ou o Voyage to Arcturus, que eu traduzi pela Escotilha como A Viagem para Arcturus, né? São romances iniciáticos. E o romance iniciático, ele segue, pelo menos no século XX, ele tem uma tendência a seguir, os mais atuais, mais recentes, uma tendência a seguir o progresso do peregrino com uma forma um pouco sistemática, né? Então, no Voyage to Arcturus demora para as coisas acontecerem, digamos, e é um tipo de narrativa, então, que você tem que sentir crescendo em você. Então, ela exige uma interação com ela que não é propriamente literária e não é propriamente a fruição do literário. Então, é uma narrativa fácil de você largar. Não é? Se você não consegue perceber essa fruição mística, ou através de referências literárias na obra, ou através de experiências próprias que o leitor tenha com o misticismo, com a alta magia, ou a magia em si, a obra torna-se cacete, né? Essa que é a verdade. Mas o que o Ron Weigel faz? Ele inova o romance de iniciação, porque ele transforma aquela estrutura herdada dos tempos medievais, do progresso do peregrino, especialmente do Bunyan, que é mais ou menos o modelo da narrativa iniciática. Ele transforma esse modelo digamos assim, num conjunto muito mais complexo de interações, inclusive espaço-temporais. Embora exista a essência da narrativa iniciática. A essência da narrativa iniciática é a transformação. O personagem sai de um ponto e vai para outro, como no progresso do peregrino, mas essa mudança de espaço implica numa mudança temporal e numa mudança espiritual, e às vezes até física, né? Então, esse aspecto da transformação, que vem desde os gregos, né? Desde das mutações, ou do Satyricon, do Petrônio, esse aspecto, que é essencial na narrativa iniciática, está presente no Weigel, e a maneira como se chega a isso é que é muito complexa e muito instigante. É um romance único, está entre as melhores leituras minhas do ano, provavelmente é a melhor leitura minha em muitos anos, inclusive. Essa é uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos anos. É uma obra muito rica, tem momentos, como eu falei, muito irônicos e muito engraçados, né? Uma narrativa com humor muito ácido, porque ela se passa, voltando então à trama, a história do Sirius. Ele é um jovem inglês dos anos 70 a 80, entre 60 e 80, né? Que está atrás de um artista ocultista, né? Que é uma espécie de persona do Osman Spare,
E esse artista ocultista teve uma disputa, digamos assim, amorosa e tal, não só amorosa, mas também de visão de mundo, com um outro mago mais, digamos assim, inescrupuloso, ou que levava, digamos assim, aquela perspectiva nietzschiana do fim da moral mais a sério, que é o Hallan, que é uma espécie de revisão, mais uma revisão da Aleister Crowley, que segue um pouco até o The Magician, né, o romance do Morgan, que gerou uma grande obra de cinema mudo, que é uma das primeiras representações do Crowley, né, na cultura de massa no cinema. Mas não existe exatamente vilões, na verdade são perspectivas do próprio rito mágico, né, do rito de alta magia ou de magia em si, diferentes. Cada um tem uma perspectiva diferente, né? E ele vai aprendendo. E é interessante que a Babylon, né, que seria aquela personagem que sumariza as mulheres do Crowley, que ele, de certa forma, aproveitou, né, especialmente as que tinham mais uma natureza mais visionária, ele transforma numa pessoa que tinha, de certa maneira, um conhecimento até, se não equitativo ao do Crowley, até superior ao do próprio Aleister Crowley na maneira como percebia o mundo, da magia e tudo mais. Então é até uma restituição, né, digamos, com essas personagens femininas que estão um pouco apagadas, né? Mas o que é genial do ponto de vista do humor e da ironia é que esse universo, dessa disputa entre esses dois magos, ele é estruturado ao mesmo tempo ao redor desse universo existe a cultura de massa, de onde provém os Sirius, né? E é muito interessante como ele, de uma forma clé, né, quase autobiográfica, né, o Hegel, ele evoca como esse universo é flutuante, né? Então, da música pop, das bandas de folk progressivo dos anos 70, que tinham grande, e metal, né, dos anos 70, que tinham grande influência desses místicos e que tinha uma leitura totalmente errônea, né, desses autores, da maneira como eles, enfim, aproveitavam disso para fazer dinheiro, de certa forma, e música, isso tinha resultados grotescos. Então, esse aspecto é muito interessante porque é a maneira, de certa forma, dos Sirius se conectar posteriormente com o próprio universo dos livros, mais propriamente dito, através de livreiros, livreiros especializados em, digamos assim, esoterismo, né? Esse é um universo que enfim, faz muito sentido na Europa, especialmente na Inglaterra. Tem uma livraria antiga como Aquarius, que vende livros de editoras, né, independentes, essas que eu mencionei, do próprio Hegel, né, como a Sidereal, a Prata Sarov, ou a Monte Abraxas, e também vende livros místicos de vários tipos de tendências, de várias ordens e maneiras de compreensão dos fenômenos místicos, né, ou da magia. Então, essas transições são muito bem pensadas e isso cria uma narrativa que se desenvolve com muita naturalidade, né? O Sirius é um personagem que é palpável. E é incrível como a gente está acostumado com os clichês bizarros e sem nexo e, digamos assim, inumanos, na verdade, do cinema. E a gente fica esperando que ele tenha uma causa, né? Não, a causa dele é buscar escrever um livro sobre um artista que ele gosta, né? Ele faz por desejo, por gosto, por ser fascinado por sátiros, né? Existe uma espécie de encontro místico dele na infância com o sátiro, que acho que é a única concessão a esse tipo de causa e causalidade das narrativas de filme ruim. Mas tem uma explicação mais pro final, né, do livro. Então a narrativa é muito rica, né? Então é um livro em que você mergulha aos poucos e vai aproveitando cada elemento, a referência, que é complexa, né? No final ele faz um sumário um pouco apressado, né? Ou parcial, porque tem muito mais coisa, mas importante até.
sobre as fontes e tudo mais do livro, né? Então é um livro belíssimo. É uma pena que a Rafos vai tentar traduzir, porque é uma espécie, é um clássico contemporâneo, o King Satyr, o Rei Sátiro, né? E quem sabe consigamos os direitos e tudo mais. Mas é uma obra lindíssima, melancólica, né? Por saber que é um testamento, né? Às vezes percebe-se uma certa pressa em finalizar alguns capítulos, porque não sei se foi uma morte que aconteceu de repente, ou se ele padeceu uma doença mais longa, mas os autores às vezes eles têm uma noção que o tempo deles está no fim, e eles buscam terminar algumas coisas, deixar um mínimo de pontas soltas. Claro que vai haver muitas, né? Mas algumas eles tentam eliminar. E eu acho que ele, sendo ou não uma coisa que aconteceu repentinamente, ele tinha meio que uma intuição e tentou finalizar o livro como pôde, às vezes um pouco apressado, mas isso não prejudica em nada esse livro excepcional, lindíssimo, não é? Que faz reestrutura a narrativa iniciática para o nosso século de uma maneira inteligentíssima, ao mesmo tempo que sumariza as obsessões ocultistas, especialmente na Inglaterra e na Europa, um pouco nos Estados Unidos também, dos anos 60 e 70, e apresenta um processo de transformação muito satisfatório, muito interessante, não é? Com relações espaço-temporais brilhantes, assim, soluções espaço-temporais muito inteligentes. É um livro essencial, né? Torçamos para que o Robert Morgan, né, e a esposa, né, a Fran, detentores dos direitos, provavelmente, dessa obra, tenham, enfim, compreendam a necessidade de tradução desse livro para outros idiomas e que novos leitores possam descobrir a maravilha que é essa narrativa. Vou ficando por aqui, então, e em breve retorno com mais um episódio do comentário da conversa sobre tradução ou da Biblioteca Submersa. Um abraço a todos e até a próxima.